Atos capítulo 4, a partir do versículo 32. Vamos ler. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Isso não é lindo? Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Aleluia. E em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles. Eu não consigo ler esse texto sem me maravilhar. Toda vez que eu leio eu fico uau. Uau. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um, lindo isso, à medida que alguém tinha necessidade. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Esses dois versículos que introduzem a história desse José, que foi tão importante, e hoje eu senti um encargo no meu coração de valorizar e de honrar esse homem, que às vezes fica apagado na sombra de Paulo, mas que sem ele, Paulo não existiria. Sem ele nós não saberíamos o que seria de Paulo. Verdade. Verdade. Talvez nós nunca teríamos ouvido a história de Paulo, se não fosse por José, o filho da exortação. Deus ia usar Paulo. Jesus tinha se aparecido a ele, tinha salvado ele, e ele ia fazer a obra de Deus em algum lugar, mas talvez ele nunca conhecesse Lucas. Lucas jamais teria escrito o livro de Atos e a gente não ia saber quem era Paulo. Assim como a gente não sabe quem são milhares de homens de Deus que viveram naquela época. Estão comigo? Então eu quero te convidar a olhar com mais carinho para esse José, porque os apóstolos tinham um imenso carinho com ele. Eles deram um sobrenome para ele, o filho da exortação. Essa palavra exortação tem queimado em meu coração nos últimos tempos. Por quê? Porque eu sempre vi essa palavra com muita dureza, não é assim? Sempre encarei exortação com muita dureza. Normalmente a gente usava o termo exortação para quando você ia tomar um puxão de orelha. Ó, tomei uma exortada agora. Puxaram minha orelha. Só que exortação é paracleses. Paracleses é o nome do nosso querido Espírito Santo. É o Consolador. Paracleses é encorajamento. Deixa eu trazer para você. Talvez você nunca tenha olhado para isso, mas eu quero trazer para você. Exortar. Exortar é uma palavra que ela é composta, prefixo es, o mesmo prefixo ek, que a gente usa em eclésia, ou ex, como é traduzido às vezes em português, que nós colocamos, que normalmente traz uma ideia de colocar para fora, expurgar, expulsar. Tudo que começa com ex tem essa ideia de colocar para fora. Exortar é isso, é a junção de ek com hortare, que significa estímulo. Então sabe o que é exortar? É você colocar para fora o que Deus colocou dentro da pessoa. José era um homem que tinha um potencial de ver no outro o que ninguém via. Ele via a pessoa com os olhos de Deus. E
por isso ele viu um homem que todo mundo tinha medo dele, porque não sabia se ele tinha convertido ou não, porque ele estava saindo perseguindo todo mundo, e matando todo mundo, e aprisionando todo mundo, um tal de Saulo, um bicho ruim que você nem ia querer cruzar no caminho dele. De repente diz que ele converteu. Jesus apareceu para ele no caminho, tá bom. E a igreja morria de medo desse Saulo, e ninguém queria congregar com o irmão. Triste, a história de Saulo é triste. Ninguém queria congregar com ele. Ele ficava sabendo que ia ter reunião numa casa. Quando ele chegava, a casa estava vazia. Cadê os irmãos? Os irmãos, não, Saulo converteu. Sei não, só acredito vendo, eu não vou correr o risco. Assim. Aí Saulo foi para Jerusalém. Chegou lá, cadê os discípulos? Sumiram. Tinha ninguém. Ué, ouvi dizer de uma igreja nessa cidade, apóstolos, cadê os caras? Apóstolos, presbíteros, sumiram tudo. Aí apareceu José. E a Bíblia fala que José sentou para ouvir o cara. E o cara contou o testemunho. Jesus apareceu para mim, aconteceu isso, isso, isso. E sabe o que é mais incrível? José acreditou. José pegou Saulo pela mão e apresentou ele aos apóstolos, falou assim, e contou a história de Saulo. Ele foi o primeiro a contar a história de Saulo. Ele falou assim, esse cara aqui, Jesus apareceu para ele. Ele não é mais o mesmo homem. E José não fez isso uma vez só não. Depois de um tempo, Paulo vai lá para a cidade dele, em Tarsus, e vai fazer sabe-se lá o que. A gente não conhece a história disso. Ninguém escreveu para a gente saber. Mas ele estava lá, com certeza, louco do jeito que ele era, estava fazendo a obra de Deus. Então acontece uma explosão numa cidade da Síria chamada Antioquia. Um movimento do Espírito extraordinário, que os apóstolos pegam e enviam Barnabé, José, para essa cidade. José chega lá e começa a encorajar os irmãos. E ele vê aquela coisa tão extraordinária que ele só pensa uma coisa: cadê Saulo? Onde é que foi parar Saulo? Eu preciso de Saulo. E ele vai até Tarso, pega Saulo, que estava no anonimato, de novo, traz para Antioquia. Uau! Hoje a gente admira Paulo, a gente fala, mas era Paulo. É Paulo hoje, meu irmão. Você está no futuro. Eu estou falando do homem que conheceu ele naquela época. O filho da exortação. Sabe, quando nós estávamos orando aqui, o Senhor estava colocando algo muito forte no meu coração a respeito da igreja brasileira. Uma coisa que eu já via um pouco quando eu estava aqui, mas depois que eu fui morar fora do Brasil, eu comecei a ver com mais clareza. Aí eu entendi melhor os gringos, porque que eles gostam tanto da igreja brasileira. Porque a gente aqui só vê defeito na igreja. Estou falando bobagem? Aí vem os gringos e acham a igreja brasileira uma coisa linda, uma gracinha. Eu tinha uma época que eu ficava revoltado quando eu ouvia um americano pregar, porque ele chegava e só falava, porque vocês... Eu ficava assim, esse cara não conhece a realidade. Isso é só aparência, isso é só barulho. Mas sabe de uma coisa? Nós somos uma igreja grande. Meu amigo, são mais de 40 milhões de evangélicos no país. É 4 vezes a população de Portugal. Está entendendo? Uma igreja jovem. O Brasil está vivendo o seu tempo mais jovem da história. Você sabia disso? Até 2022 o Brasil vai experimentar esse pico de jovens. Depois o Brasil vai seguir o mesmo caminho que as nações têm tomado, que a Europa já é uma realidade lá. A maioria dos países da Europa são países de velhos. Portugal só vê velho. Na minha rua só tem velhinho. Portugal, daqui a 10, 20 anos, a população vai ser outra nação, porque a maioria das pessoas que eu vejo hoje na rua não vão estar mais lá. Entendendo? E o Brasil vai começar a experimentar. Por isso que eu vi a palavra ontem do pastor Juscelio falando sobre jovens. Eu falei assim, isso não tem como ser mais preciso para a igreja brasileira hoje, porque o Brasil nunca foi tão jovem, e talvez nunca será tão jovem quanto é hoje.
Essa é a safra, essa é a geração, esse é o avivamento que o Senhor prometeu. Se nós não acreditarmos nisso, ele vai passar. E a gente vai ficar daqui a 10 anos falando: tinha um avivamento no Brasil. E a gente não sabia, a gente era feliz e não sabia. Aí, meu amigo, já era. Perdemos. Nós somos uma igreja grande, forte, jovem, com potencial de alcançar nações, mas não temos coragem de alcançar nem nosso bairro. Por quê? Porque colocaram na nossa cabeça um monte de coisas que não tem a ver com o que Deus colocou dentro de nós. O que Deus colocou dentro de cada um de vocês é grande. Converte a tua cabeça ao teu coração, converte a tua cabeça ao teu espírito. Reaviva o dom que há dentro de ti, que foi profetizado. Acredita no chamado, acredita no que há dentro de você. Se alguém crê em mim, do meu interior fluirão rios de água viva. Sabe qual que é a minha gana hoje? É ver rios de água viva fluindo de cada um de nós. Eu estou há 11 meses sem ver uma igreja tão grande quanto essa, tão vibrante e tão jovem. Sabe o que isso fala para mim hoje? Que eu estava certo quando eu acreditei nessa geração, e que eu não voltarei atrás, e que nós ainda precisamos liberar os nossos filhos. Essa é a hora mais do que nunca. Nós temos que acreditar, temos que tomar as portas da cidade, temos que tomar Deus quer nos dar nações. Vamos levantar e criar coragem de ganhar o bairro, pelo menos. Eu quero encorajar você nessa noite a ser tudo o que Deus disse que você tem que ser. Eu quero também ser um filho da exortação. Eu quero também ser um filho da consolação. Eu quero também ser um filho do encorajamento. Eu quero também ver um jovem como Barnabé viu aquele jovem e falar assim: não, rapaz, você não é um assassino, você não é um hipócrita, você não é um falso irmão, você é um apóstolo das nações. Cara, você vai tomar as nações, você vai mudar a história do planeta. Esse é José. Tinha que ser José, né? Aleluia. Estão comigo? Em nome de Jesus. Quando nós estávamos orando, eu estava vendo essa multidão, e o Senhor está falando: nós temos um exército diante de nós, mas que está desarmado, está sem armadura, está sem as suas coroas, está sem as suas armas, porque não acredita. Porque há uma teologia crescente no Brasil de te diminuir, de te colocar peso, de te colocar opressão e dizer que você não está pronto, e você não vai estar pronto nunca. Enquanto você acreditar nisso, você vai ficar num ciclo da ferida que nunca se sara, porque você não sabe que as suas pernas já estão boas e você pode caminhar. Você vai ficar acreditando que você não pode voar com as suas asas enormes atrás de você. Você vai continuar acreditando nessa pequeninez. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque a gente se frustrou com a teologia da prosperidade, a gente se frustrou com a palavra da fé, aí viramos palavra da incredulidade. Eu não creio mais nesse negócio de dons espirituais, virei sensacionista. Agora eu sou outro nível de estupidez. Eu não quero mais saber da teologia da incredulidade, eu quero saber de novo da teologia da fé. Nós somos crentes. Quando eu era pequeno, chamava eu de crente, e eu quero voltar a ser crente. Eu quero ser crente pelo resto da minha vida. Eu quero olhar para uma pessoa que ninguém acredita e acreditar nela. E o outro vem assim: ah, mas esse irmão está em pecado. E eu vou falar assim: você está vendo o óbvio, eu quero te mostrar o que você não consegue ver. Não precisa ser nenhum gênio para saber que Paulo era uma coisa ruim, não, meu querido. Precisa ser espiritual para discernir o que tinha dentro de Paulo. Para ser um filho de exortação, você tem que ser capaz de olhar para o interior de uma pessoa que ninguém acredita e falar: cara, exortar, incitar a vir para fora.
Por isso que a igreja precisa ser profética, porque o papel da profecia da igreja é edificação, exortação e consolo. E eu já estou pulando um pouco, mas o escritor de Hebreus, ele fala sobre isso. E ele chega no final e fala: e não deixei de congregar, como é o costume de alguns, mas exortai-vos, tanto mais quanto vês que o dia vos se aproxima. Hoje tem muita gente que não quer congregar, porque a igreja não é mais um lugar de exortação. Aí eu também não quero ir para um lugar que só vai ficar te botando seus efeitos, botando no seu nariz, dizendo: você não presta, você não é isso, você não é aquilo, você é um cocô, você é uma merda, você é um pecador miserável. Ah, é. Eu quero que você olhe para mim e veja um santo. Eu quero ver se você consegue. Eu quero ver se você me conhece segundo o Espírito, porque segundo a carne está muito fácil. Eu quero ver se você consegue ver o que Deus colocou dentro de mim, porque isso aí que você chama de visão teológica e espiritual é miopia espiritual. Você só vê o que está diante dos seus olhos, você não enxerga longe. Então, meu querido, eu quero que você acredite e quebre toda essa maldade, essa malícia, esse veneno, essa maldição que foi lançada sobre a tua vida e que faz você achar que é pequeno. Eu não vou colocar armadura não, porque não, eu não sou soldado, eu não sou guerreiro. Você é. Essa igreja é forte, o Brasil é forte. Deus deu as nações para a nossa nação. Você não tem noção do que está diante de nós, mas nós temos que acreditar, senão nós vamos ficar aqui e morrer. Tem que acreditar no chamado. O chamado é uma chama. Se você deixa ela se apagar, deixa Deus soprar sobre essa chama e dizer de novo o que Ele falou com você no primeiro momento que Ele te viu: pomba minha, que andas pelas fendas das rochas, mostra-me tua face, deixa eu ouvir tua voz. Já viu o livro de Cantares? O livro de Cantares é lindo. Ele nada mais é do que um noivo apaixonado, não vê um defeito nenhum numa pessoa cheia de defeito. Isso é graça, meu irmão. É pela graça. Isso é o sacrifício de Jesus na cruz. Isso é o novo e vivo caminho que Ele nos consagrou. Se fosse para ser pela nossa bondade, Jesus não tinha vindo a esse mundo e morrido. Mas porque não é por nós, é pela graça. Tem que ser mediante a fé. Se você não crê, já era. Não adianta ter graça se não tiver fé. E deixa eu te dizer uma coisa: nos últimos anos nos roubaram, tentaram nos roubar a fé. Tentaram roubar a fé da igreja brasileira, apontando os defeitos dela. Mas eu te convido a fechar os seus olhos para essa porcariada, a tampar seus ouvidos para essa porcariada, a não ouvir mais esse tipo de coisa, e focar, fazer igual Jesus. Quando tiver muitas vozes ao seu redor, vai eu falar com o Pai, porque tem certeza que Ele vai olhar para ti e vai falar: você é meu filho amado. Não, a verdade maior sobre o ser humano não é que ele é totalmente depravado, é que ele é totalmente amado. Isso a teologia não vai entender. Amém? Essa não é a verdade a nosso respeito. A verdade a nosso respeito está na boca de Deus. Sim, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Goste ou não goste. E você precisa crer nisso. Amém? E o meu papel essa noite é te fazer pegar com mais firmeza essa palavra. Porque, gente, nós tudo aqui, nós fazemos um estrago na Europa, você não faz ideia. Você não faz ideia do que falta que eu sinto de vocês lá. Quando vai um, eu vibro. Eu falo assim: meu Deus, tem que ser crente, porque não pode ficar murmurando e falando que aqui tá ruim, aqui é ruim, a terra é ruim, o povo é ruim. Esses espias aí não é do nosso time, não. Você que espera vir, chegou o missionário de Portugal, ele vai falar a realidade de Portugal, ou seja, vai contar Portugal como um lugar terrível. Não,
Isso não é a realidade de Portugal. A realidade de Portugal é: eu vi uma multidão de ovelhas sem pastor. Os campos estão brancos para ceifa, mas não tem ceifeiro. Você quer conhecer a verdade da Europa? Essa é a verdade da Europa. Já estava cheio, está vindo mais gente ainda. Agora está vindo da Ásia. Está lotando. Agora está enchendo de muçulmano. Está ficando bom. Está ficando bom. O campo que já era grande está cada vez maior. Só que os ceifeiros são poucos. E eu, quando olho para uma congregação dessa aqui, eu só vejo ceifeiro. Fica assim: a casa cheia de ceifeiro. Vamos arrumar uns. É agora que nós vamos arrumar uns obreiros novos para a Europa. Vamos lá. Vamos lá, vamos voltar para a palavra. Olha, bagunçaram tudo aqui. Eu não mandei, eu não tenho nada a ver com isso. Não tenho parte com esse momento e nem com o relógio, tá? Então fica comigo, que eu não sei como é que isso vai acabar. Não estou nem olhando as horas. Vamos embora. Deus te abençoe. Aleluia, aleluia. Deus é bom. Vamos lá. Abre a sua Bíblia comigo. Meu Deus, ajuda. Perdi. Abre lá no livro dos Hebreus, Epístola aos Hebreus. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso mais. Sabe, a nossa visão de Deus, ela molda a nossa visão do homem. O nosso conhecimento do Criador molda a nossa percepção da sua criação. O nosso conhecimento do Autor é que fornece-nos a chave para interpretar a obra dele e a sua palavra. A Bíblia, ela é, em primeiro lugar, antes de tudo, ela é um livro sobre Deus se revelando ao homem. Talvez eu fale uma coisa, talvez não tenha parado para pensar dessa forma. Mas Deus não se revelou ao homem através da Bíblia. A revelação de Deus é, em primeiro lugar, pessoal. A Bíblia nada mais é do que Deus se revelando aos homens, inspirando os homens a contarem quem é Deus. Quando Deus quis se revelar aos homens, Ele não escreveu um livro e mandou para eles. Não. Ele se apresentou aos homens. Então esses homens, inspirados por essa revelação, escreveram. E hoje nós temos a revelação escrita de homens que conheceram a Deus pessoalmente. Não dá para inverter as coisas. Nós precisamos ainda da revelação pessoal em primeiro lugar, para então ela ser analisada pela revelação escrita e comparada com o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, com o que Deus falou a Moisés. Então, se uma pessoa não tem revelação de quem Deus é, ele vai ler a Bíblia e não vai entender. Ele vai ler pela percepção que ele tem de Deus. Se ele vê Deus como uma pessoa cruel, toda vez que ele lê a Bíblia, ele vai ver só coisa cruel. Se ele não conhece o caráter do Criador, ele não vai interpretar corretamente a sua obra. Por isso, a Bíblia fala que a Bíblia é espiritual e é discernida espiritualmente. Nós temos que ter o conhecimento de Deus para então entender o que está escrito a respeito dele. Por isso que eu falo, porque a verdade maior sobre Deus, qual é a verdade maior sobre Deus? Qual é a verdade maior sobre o ser humano? Qual é a lente que vai nos fazer enxergar o que está escrito? Eu entendo que a revelação de Deus, ela foi gradativa. E você tem um Deus que começa, que se apresenta a Moisés, que vai se revelando ao longo de todas as gerações, e que então conclui a sua revelação em João.
A Moisés Deus disse o seu nome, eu sou. A João ele revelou a sua essência, Deus é amor. Está entendendo? Está comigo? Amém? Na antiga aliança, Deus revelou a sua santidade, Deus mostrou a sua santidade. Na nova, Ele revelou o seu amor. Na nova, Ele mostrou que apesar de santo, Ele podia se despir da sua glória e vir se relacionar com a nossa imundícia, porque Ele nos ama. Estão comigo? E se nós temos entendimento que a revelação maior de Deus é que Ele é amor, é o seu amor e não a sua santidade, se nós passamos a ver o próximo com uma revelação diferente também de quem Ele é, com olhos de amor e não olhos de juízo, e não com um dedo que aponta o defeito, mas vê como Deus vê. Isso parece um pouco chocante, mas não é quando você se olha no espelho, porque nós somos tolerantes conosco. A mim Deus ama, a mim Ele deu um chamado, a mim Ele deu um ministério, a mim Ele perdoa quando eu peco, o outro não. Aí Deus disse, ama o próximo como a ti mesmo. Por quê? Porque você se ama. Você se ama. Você se ama. Você é tolerante contigo. Seja assim com os outros. Comece a ver os outros com os mesmos olhos. Quem gosta de receber uma palavra de encorajamento? Os irmãos que estão do seu lado também gostam. A gente gosta de encorajamento para nós, puxão de orelha para o outro. Tem aquele famoso, fala Deus, que é para outro. Tipo assim, o pregador acabou de confirmar o que eu sempre penso, então fala Deus, para ver se alguém ouve, porque a mim eles não ouvem. A gente gosta de falar de encorajamento para nós, de puxão de orelha para o outro. Por quê? Porque a nós a gente vê por dentro, o outro a gente só vê por fora. Olha que coisa linda que é o casamento. Deus dá a capacidade para um cônjuge de ver o outro de uma forma que ninguém mais vê. Não é lindo isso? Por isso Deus nos coloca em família, para que todos nós, por isso Ele faz com que o solitário habite em família, para que cada um de nós tenha alguém que nos veja com compaixão, que seja para nós como filho da consolação, que não desista de nós quando nós errarmos, quando nós falharmos. Vê, meus irmãos, Deus nos colocou como uma comunidade, Ele nos colocou como uma família, para que nós possamos ser isso um para o outro, para que nós possamos levantar o outro, suportar uns aos outros, encorajar uns aos outros, fortalecer uns aos outros. Uma comunidade que se fortalece, ninguém quer sair dela. Ninguém quer sair de uma comunidade que se edifica, que se encoraja e que se consola. As pessoas querem sair de uma comunidade que apedreja, que fala mal, que faz fofoca e que te apunhala pelas costas. E mesmo assim a gente acha mais espiritual dar paulada do que encorajar a pessoa. Acha mais espiritual mostrar o defeito do que elogiar. Já viu como é que é difícil elogiar? Agora, criticar é fácil. Eu tenho certeza que se eu pedir para você assim, olha para a pessoa do seu lado e acha um defeito nela, é instantâneo. Agora se eu falar assim, vira para a pessoa do seu lado e dá um elogio para ela. Olha nela e vê alguma coisa boa e elogia. Tem um monte de gente que vai travar. Assim, o que tem de bom nesse irmão? O branco dos seus olhos é tão branco.
Vejo tanta pureza nesse branco dos olhos. Somos treinados na incredulidade, somos treinados no desencorajamento, somos treinados na crítica por cima de crítica. Deixa eu dizer uma coisa: a igreja brasileira não precisa de mais diagnóstico, todo mundo já sabe, a nossa nudez já está exposta. Não precisamos de mais diagnóstico, precisamos de cura. Amém? E Ele colocou cura dentro de nós, para curarmos uns aos outros. Amém? Aleluia. Quantos estão se sentindo encorajados hoje? Amém. Então vamos para frente. Aleluia. Aleluia. Deus é bom. Deus é bom. Aleluia. Aleluia. Abre comigo lá. Não, eu falei, eu sei que eu pedi para você abrir em Hebreus, mas volta um pouquinho. Vamos lá para João. Depois a gente volta para Hebreus. Ou não. João 3. Não tem como falar sobre isso e não pensar em João. João 3, João 3, vamos lembrar de João 3, João 3 a partir do versículo 11, em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo, isso mesmo, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos lembrar do Evangelho? Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Essa é a boa notícia. Se a santidade de Deus revelada no Antigo Testamento era para o mundo uma péssima notícia, o amor de Deus revelado no Novo Testamento é o Evangelho. Essa é a boa notícia. A boa notícia é que, mesmo sendo santo, e nós pecadores, mesmo não havendo um justo sequer, Deus amou o mundo de uma maneira tão grande, que deu seu Filho unigênito. Ele foi levantado para atrair os outros a si. Ele foi o grão de trigo que caiu na terra e morreu para que não ficasse só. Ele disse: quando eu for levantado, eu atrairei todos a mim. Essa é a verdade. Ele nos atraiu com cordas humanas, com laços de amor. Quem nos separará do amor de Cristo? Gente, vamos refrescar a nossa memória com o que Deus diz, e nos limpar desse humanismo, desse racionalismo, desse pragmatismo, dessa coisa de definir os outros pelo resultado, ou pelo que é temporal. Não vamos nos definir pelo que é temporal, vamos nos definir pelo que é eterno. Eu quero que você creia que pode tomar as nações. É por isso que eu estou dando essa palavra. Eu quero que você creia que pode se apropriar da herança. Eu quero que você entre na herança, e não fique assistindo e se achando para sempre ou incapaz. Eu quero que você se arrependa e creia no Evangelho. A
arrependa da sua incapacidade, arrependa da impossibilidade, e acredite na boa notícia de que o véu se rasgou, e você pode entrar com ousadia. E quem achar que você é um metida besta, vai se lascar. Porque nós não temos suficiência em nós, mas a nossa suficiência vem de Deus. Nós não somos humildes quando dizemos que não somos capazes. Nós estamos diminuindo a obra de Cristo. Ai, porque eu não sou capaz. Eu quero mostrar que eu sou humilde. Gente, eu não sou capaz. Fala assim, é porque Jesus, ele que ensinou esse negócio de virar face, porque ele deve virar face pra gente o tempo todo. Quando ele fala, eu não sou capaz, aí Jesus, tá, bate do outro lado. Cara, porque eu morri na cruz para mostrar que você pode. É o meu nome. Você está carregando o meu nome e diz que não é capaz. Você está na minha autoridade e diz que não tem. Você é meu filho e diz que não tem herança. Bate do outro lado então. Nós não estamos sendo humildes que nós estamos fazendo isso. Nós estamos desprezando a cruz de Cristo. Não é pela nossa capacidade, pelo amor de Deus, mas temos suficiência. A nossa suficiência vem de Deus. Há um depósito dentro de nós. Quando Ele subiu aos céus, Ele deu dons aos homens. Ele colocou algo dentro de nós. Ele nos deu o seu Espírito. Ele falou, vocês não vão ficar sozinhos. O que crê em mim, no seu interior vai fluir rios de água viva. Gente, existe algo dentro de cada um de nós que é poderoso para transformar o mundo. Não creia em outra coisa. Quando eu estiver pronto, quando eu for capaz, quando eu estiver santo, prepara. A gente se vê na glória então. Você vai ficar nessa ladainha aí pela vida inteira. Vai ter 98 anos e não vai dizer que completou a carreira e cumpriu a fé. Guardou a fé. Não vai dizer. Porque não ousou acreditar. Não acreditou no amor de Deus. Não acreditou que a essência de Deus é amor. Não acreditou que a revelação máxima de Deus é amor. Você ficou com parte da revelação, mas não chegou no final do livro. Você parou em Moisés. Não pare em Moisés. Porque a lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade veio em Jesus. E a verdade de Jesus não é que nós somos pecadores. A verdade de Jesus é que Deus nos ama. A lei mostrava que nós éramos pecadores. A verdade de Jesus é que Ele nos ama. A verdade de Jesus é que Deus não desiste de nós. Essa é a verdade a teu respeito. A verdade a teu respeito é que você tem um chamado. A verdade a teu respeito é que você é sacerdote. A verdade a teu respeito é que você é da realeza. Essa é a verdade a teu respeito. Não acredite nas mentiras que os outros falam, na aparência temporária. Você está incentivando as pessoas a viver em pecado? Não, elas vão continuar vivendo se eu falar ou se eu não falar. Eu estou incentivando as pessoas a acreditarem que elas podem se levantar. Elas podem se levantar. Porque senão elas nunca vão sair do ciclo. Elas nunca vão vencer o pecado lutando contra o pecado. Elas só vão vencer o pecado amando a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Não tem relacionamento, você não tem conhecimento de Deus. Você vai ficar lutando para ser santo pelo resto da vida, e no final vai ouvir apartai-vos de mim que pratica iniquidade. Vai se apresentar diante do Deus santo, confiando na sua santidade. Boa sorte. Boa sorte para ti. Mas quem crê e for batizado será salvo, não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida, porque o Filho do Homem não veio para julgar o mundo já estava julgado, a lei já tinha julgado o mundo. Ele não veio para julgar o mundo, ele veio para que o mundo fosse salvo por ele. Eu estou cansado de ver gente chegando nos lugares para poder ficar apontando os defeitos das coisas. Eu estou cansado de ver diagnóstico da igreja no Facebook, de gente que não levanta a bunda do assento. Eu ia falar como é que fala em Portugal, mas é feio.
Eu estou cuidando aqui, que tem umas coisas que já estão automáticas. Sou bilíngue agora, falo português, falo brasileiro, português. Gente que não se levanta do seu lugar para poder fazer a diferença, ficar digitando na internet, a igreja é assim. Você gosta que falem mal da tua esposa? Você gosta que fica apontando o defeito dela? Boa sorte com Deus. Mas sabe qual que é o nosso problema? Medo. Porque o medo faz isso, o medo trava. O medo gera travas, a fé liberta. Mas o nosso medo de errar gera travas. Aí nós temos medo de errar teologicamente. Nós temos medo de cair no positivismo. O medo do positivismo roubou das pessoas a palavra da fé. O medo da confissão positiva fez com que as pessoas não quisessem mais acreditar que a morte e a língua estão no poder. A morte e a vida estão no poder da língua. O medo da confissão positiva fez com que as pessoas preferissem maldizer a abençoar. Aí temos medo. O mundo é cheio de falsificações da verdade. Não se oriente pelo mundo. Não se oriente pela mentira. Aquilo que o pastor José falou aqui, não se oriente pela mentira. É exatamente isso, pastor. A mentira não é um bom orientador. Conversão não é você estar vindo para cá e agora você vai para cá. Quem te ensinou isso? Vai na autoescola e vê se é isso. Conversão não fala de você voltar, dar meia volta. Conversão fala de você corrigir o curso. Então para cá, não é para lá que é certo, às vezes não, às vezes o certo é para cá. Às vezes vai ser um pequeno ajuste, às vezes vai ser uma linha fina, às vezes, mas é uma linha fina, ainda bem que eu sei me equilibrar. Porque o Senhor falou, medita na palavra, dia e noite, e não desviará nem para a direita nem para a esquerda. Ele está falando, anda na linha fina, Joe. Ele falou, corre para o outro lado que é mais seguro. Não. Ele falou, anda na linha fina. E deixa as pessoas interpretarem como quiser. Você se firma na palavra. Você é firmado no que a Bíblia diz. Tenta tirar a bênção da Bíblia, cara. É impossível. Mas nós não queremos ser a igreja da bênção. Aí a gente amaldiçoa. Que maravilha. Resolvemos o problema. Não, vamos lá para Hebreus, vamos lá. Prometi Hebreus, vamos para Hebreus. Eu vou ser bem rápido em Hebreus, eu acho. Gente, eu estou 11 meses sem pregar no Bevan. Um ano, na verdade, que foi na convenção do ano passado a última vez. Não, eu sou compassivo. Estou no amor, encorajamento. Vou encorajar os irmãos, não vou desencorajá-los a ficar aqui ouvindo. Deus é bom. Meu Deus. Aleluia, eu vou correr. Hebreus 2. Hebreus, o escritor de Hebreus, ele nos dá um alerta fantástico sobre isso. Ele fala exatamente sobre o perigo da teologia da incredulidade. Eu falo que nós somos treinados na incredulidade, não é assim? A gente fala isso, quando a gente vai fazer ativação de dons espirituais, a gente fala, sabe qual que é o problema? A gente é treinado na incredulidade. Vem alguma coisa na nossa mente, a primeira coisa que a gente pensa, é coisa da minha cabeça. Não pode ser Deus falando, Deus é a última hipótese. Quando na verdade a gente devia pensar, primeiro que pode ser Deus e depois que pode ser a pizza estragada que eu comi ontem. Porque Deus é mais verdadeiro do que a pizza estragada. Só que ao invés de sermos crentes, nós somos incrédulos e achamos que isso é maturidade espiritual. Sou maduro. Não, né? Amadureceu tanto que apodreceu, caiu do pé. Maduro demais é ruim também.
Não, nós vamos ser crente. Aí se eu errar, ué, vai errar. Tem a fórmula para não errar aí, me ajuda. Tem medo de errar? Eu tinha um pastor amigo meu que falava que o povo, tem gente que tem tanto medo que tem medo até de ter medo. E se eu tiver medo? E se eu tiver medo? Olha assim, meu Deus, muito medo na vida de uma pessoa. Coragem, varão. Aleluia. Hebreus 2 vem falando sobre isso, vem falando exatamente, eu não vou ler os textos, porque senão a gente vai ficar até amanhã mesmo. Vem exatamente falando sobre essa caminhada do povo de Israel, e o escritor de Hebreus, ele é muito claro, ele diz que o povo não entrou por causa de incredulidade. Eles tinham uma promessa, mas a incredulidade os impediu de entrar na terra. Aí o Senhor veio para nos livrar dessa escravidão. E olha o capítulo 4, Hebreus 4. Vou pular o 2. Já ganhamos meia hora aqui já. Hebreus 4, versículo 1. Temamos, portanto, ou receemos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso, na herança de Deus, suceda parecer que alguns de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Aí agora o escritor de Hebreus, ele está dando um alerta para a igreja, ele falou assim, olha, mas sabe qual que é o ponto que a gente deveria pensar? Que tem gente entre nós que não está entrando na herança, porque a palavra não está sendo acompanhada por fé. Então lá no final ele vai falar para que não deixe congregar, para que as pessoas encorajem umas às outras. Para quê? Para que no nosso meio não tenha quem não tenha fé. Nós temos que ser uma comunidade de crentes. Não pode ter um irmão do nosso lado que não tem fé. Não pode ter um irmão do nosso lado que não está entrando na herança e no descanso. E eu vi esse texto como um texto de condenação, mas não é um texto de condenação, é um texto de encorajamento. Ele está falando, gente, vamos prestar atenção para que não fique ninguém de fora da herança. Porque assim como lá teve gente que ficou de fora porque a palavra que eles ouviram não foi acompanhada por fé, também eu temo que tem isso está acontecendo na igreja também. Nós temos uma igreja grande, volumosa, jovem, forte, cheia de dons, de carisma no Brasil, mas a maioria não acredita que seria capaz de ir fazer missão hoje. Estou falando bobagem? Lembra quando a gente vai sair para a rua para evangelizar? A maioria não evangeliza por medo, porque acha que não vai ter o que falar, e está cheio da palavra dentro dele. Aí tem gente que acredita que não está pronto, que se for na rua vai levar. Aí veio aquela história lá dos caras que apanharam do endemoniado e fala assim, eu vou levar pau do endemoniado, porque... Fica com medo. Mas gente, nós não fazemos o que fazemos por causa da suficiência que temos. Nós fazemos o que fazemos por causa da palavra que carregamos. Autoridade, o nome é o nome de Jesus. É o nome sobre todo o nome. É isso que Paulo tentou. De todas as maneiras, ele reuniu todos os esforços para ensinar a igreja nesse conceito, a caminhar nessa realidade, para que não fosse como o povo de Israel, como aqui o escritor está falando aos hebreus. Gente, os irmãos no passado, eles vacilaram nesse negócio aí da fé. Deus falou, entra, eles ficaram com medo, perderam. E eu estou com medo que isso esteja acontecendo entre nós também. Mas conosco não pode ser assim, porque nós somos uma comunidade profética. O Espírito da profecia está entre nós. Se nós recebemos o Espírito Santo, recebemos para orar em línguas e profetizar. As boas novas que nos foram anunciadas é para todos. Nós somos chamados a evangelizar. Nós somos chamados a cuidar uns dos outros. Então vamos congregar direito, para que a gente não deixe nenhum entre nós fraco, raquítico, desanimado, desacreditado, achando que não pode entrar na promessa. Mas lembra que eu falei que é uma linha fina? Aqui está a linha fina. Porque por um lado, algumas pessoas acreditam que quando fala de vitória e promessa, você está falando de realização pessoal.
de uma pessoa que está na carne, desejando o que a carne deseja. E a Bíblia fala, cara, se alguém tem concupiscência dos olhos, da carne, soberba da vida, ama o mundo e as coisas que há no mundo, o amor do Pai não está nele, não tem jeito. Nós estamos falando de comunidade de crentes, de pessoas que sabem que mereciam a morte, que são pecadoras, mas que não vivem debaixo da identidade de pecadores, vivem debaixo da identidade de santos, porque sabem o que Jesus fez na cruz. E que agora querem entrar no lugar de herança que o Senhor tem para cada um de nós nessa terra. A porção da herança que Ele tem para nós aqui, o nosso sacerdócio. E aí, por medo das pessoas que pregam somente bens materiais como se fosse vitória, a gente não prega vitória, a gente prega derrota. Não. Aqui é onde tem que haver o ajuste, para que a gente não entre para um lado e que as pessoas vão viver perseguindo o vento, mas em que elas vão acreditar e vão perseguir a promessa do Senhor. Não é os nossos sonhos pessoais, é os sonhos, o projeto, o propósito que Deus colocou dentro de nós. É a visão que Ele colocou dentro de nós. Não se trata de eu ser um bom coaching, que agora a moda é coaching, então eu ser um coaching e querer te fazer com que você seja o melhor de você. Não, que o melhor de mim é ruim, o melhor de mim é imprestável. Não, se trata de pessoas espirituais vendo o que há de Deus dentro de você, para trazer isso que há de Deus dentro de você para fora, para que você viva de acordo com a identidade de Deus dentro de você. Filhos e filhas de Deus. Vê, é muito parecido, é uma linha fina, mas é verdade. É o lugar que o Senhor quer, porque nós não entramos no descanso se a palavra que ouvimos não for acompanhada de fé. Eu acredito que já é mais do que a hora do Brasil assumir seu destino. Não é hora de retroceder, é hora de avançar. Eu acredito que não é tempo de assentar, de chorar, de ficar se lamuriando, de ficar caçando as bruxas, de ficar buscando chifre na cabeça de cavalo, de ficar apontando defeito e dando diagnóstico para o Brasil. Eu creio que é hora da gente avançar com o que Deus nos deu. E se você não acredita que Deus nos deu algo, vem dar um pulinho na Europa comigo. Aí você vai voltar crente de que Deus nos deu algo. Uau, realmente Deus deu algo para a igreja brasileira. O pessoal sempre pergunta, ei, como é que está a vida em Portugal? Aí a maioria quer saber do bem-estar, né? Ah, qualidade de vida, né? Bem melhor, né? Fala assim, olha, depende do seu ponto de vista. Depende do seu ponto de vista. Se você está falando do material, com certeza. Segurança, em primeiro lugar. Portugal é um dos países mais seguros do mundo. Você caminha sem medo. Isso é fora da realidade para quem vive no Rio de Janeiro, né? Então também, o quê? Esse lugar existe? Sim. Esses dias eu estava andando pela rua lá em Portugal, em Almada. Aí eu virei numa quebrada, assim, numa rua meio cabulosa, assim. E tinha uma moça caminhando à frente. E quando ela me viu, ela disparou. Eu falei assim, essa não é daqui. Essa não é daqui. Eu vi assim que ficou nós dois no beco assim. E ela viu que eu estava vindo pra trás. Ela disparou. Eu pensei, não, essa não é daqui. Porque se fosse daqui eu não ia ter medo. A gente caminha aqui sem medo. Deve ter chegado agora. Eu já vi, é brasileira. Veio de alguma metrópole lá do Brasil e acha que é assim. Tem que correr dos outros aqui em Portugal. Não, educação, saúde, tá, um monte de coisas que nós como brasileiros poderíamos aprender e trazer para a nossa amada nação. Mas, meu querido, o que Deus está fazendo nessa nação? E essa é a frustração de muitos brasileiros que vão para a Europa. Então eu já vou dando um alerta. Se você está se sentindo encorajado a ir para a Europa, eu vou dar um alerta. Vai com mentalidade de missionário, não vai com mentalidade de ouvinte. Se você quer uma igreja para você sentar e ouvir boa palavra, um culto avivado, cheio de Deus, seu louvor, a chapação, fica no Brasil. Não sai daqui não. Que talvez não haja um país na terra que esteja como esse. Talvez. O que só nos mostra a nossa responsabilidade. Que Deus realmente está fazendo algo no Brasil.
E é por um tempo determinado, para um propósito específico. E que é hora da gente avançar. É hora da gente avançar. A Europa precisa da juventude do Brasil. Precisa. Desse vigor que nós temos. Da esperança. Do sorriso fácil. Da alegria. Da fé. Da pregação das boas novas. Eu moro num país que tem menos de 1% de evangélicos, gente. É menos de 1% em Portugal. Sabe o que é isso? São mais de 40 cidades sem nenhuma igreja evangélica. Não, em um país desse tamanho. As ilhas, eu tive nos Açores, meu Deus, um deserto espiritual. Um país que ainda está preso ao catolicismo dos anos 30 aqui do Brasil. Que os mais antigos vão se lembrar. É Portugal de hoje. Nós estamos lá por amor àquela terra. E nós precisamos de pessoas que vão lá para servir a terra. E não esperando encontrar um culto abençoado. O pessoal fica todo cheio de esperança, né? Então, tipo, eu vou lá e vou congregar com o Evan lá. Eu falo assim, primeiro, vamos conversar. Não, meu irmão. Precisamos fazer a diferença entre as nações. Ok. Jesus. Espírito Santo, Espírito da verdade, nosso Paracleses, nosso Consolador, aquele que nos exorta, que nos encoraja, que nos incita, que chama para fora aquilo que há dentro de nós. Levanta homens e mulheres nessa casa dispostos a largarem a chupeta e pegarem a espada, a vestirem a armadura, a colocarem a coroa e saírem para a guerra como reis e sacerdotes nessa terra. Oh, Jesus. Adoramos a Ti. Fique de pé no seu lugar, eu não vou falar mais. O Espírito Santo está promovendo algo nessa casa aqui essa noite que está além do que eu possa te falar. Você vai precisar crer. Você vai precisar crer. Crer e se lançar. Ei, ei, ei. Vem aqui pra frente se você quiser. O Senhor vai reavivar chamados aqui hoje, vai tirar para fora palavras proféticas, vai desfazer enganos, mentiras, sofismas, fortalezas, vai trazer tudo cativo à obediência de Cristo, pensamentos cativos à obediência de Cristo. Eu vejo pessoas voltando a ser crente que vão largar a maledicência,
e vão abrir sua boca para profetizar. Renan, lembra daquela? Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça, abençoar quem Deus quer libertar. Não vou calar meus, nem vou emprestar mais minha boca pro diabo. Vou profetizar, manifestar a graça, abençoar quem Deus quer libertar. Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Eu sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca cessarão. Eu sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca secarão. Não vou calar. Não vou calar meus lábios. Começa a profetizar para as pessoas que estão do seu lado. Vamos lá. Treina seus lábios isso. Manifestar a graça. Nós já emprestamos muito a nossa boca para o diabo nesses últimos anos. Nós já amaldiçoamos muito a nossa nação. Já apontamos muito defeito nos outros. Está na hora de apontar o que Deus tem para nós. Vou profetizar, manifestar a graça, abençoar quem Deus quer libertar. Sobre tua vida eu vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Eu sei que Deus tem pra ti. Você sabe disso. Creia nisso. Nunca cessará. Creia nisso. Sobre tua vida eu vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Eu sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca secarão. Nunca vão secar, Senhor. Nunca vão secar. O que Deus está fazendo aqui não vai parar. Não vai, não vai. Não vai. Não vai. O avivamento do Brasil não vai parar. Não vai, não vai. Não vai. O que Deus começou a fazer no Brasil, Ele vai continuar. Muita gente criticou a obra inacabada. É estupidez criticar a obra inacabada. É, não critique. Jesus disse: eu edificarei minha igreja. Ele está fazendo. Ele está fazendo. Ele está fazendo. Essas águas não vão parar. São as águas vivas. É rio de águas vivas. Corre, 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 corre. Nós não vamos colocar represa nesses rios. Não vamos. Não sou eu que vou virar para o meu irmão e dizer o que ele não pode fazer. Não sou eu que vou virar para o meu irmão e dizer o que ele não pode ser. Não sou eu que vou virar para a minha cidade e dizer o que ela não é, o que ela não pode ser. Nós temos a mente de Cristo. Somos crentes em ti, e o que provém de ti. Nós somos crentes em ti, e o que provém
estamos adorando aqui uma canção maravilhosa que eu amo de coração. O que os anciãos estão vendo nos céus, que os fazem cantar santo, o que os anjos veem, eu quero ver tua santidade, é maravilhoso. Mas o Senhor nos convida à beleza da santidade. Deixa eu dizer uma coisa que os anjos não veem e nunca verão. Eles nunca vão ver o que Deus vê em nós. Eles nunca vão entender o Evangelho. Eles nunca vão entender a graça. Eles nunca vão saber por que Deus nos ama. Eles nunca vão entender por que o holocausto é oferta de aroma agradável a Deus. Por que é agradável nas suas narinas. Eles nunca vão saber por que Deus pintou o arco-íris no céu quando recebeu a oferta de Noé e falou: eu não vou mais destruir esse povo. Nunca mais, nunca mais, nunca mais. Eu faço uma aliança, eu não mato mais. Ele aspirou um perfume agradável. Sabe o que é? É a adoração humana. Isso ele não tem nos céus. A Bíblia fala que o Evangelho é um mistério. Os anjos não entendem. Os anjos conhecem tudo de santidade, mas o que eles conhecem é da graça e do amor de Deus. Você é um espelho da graça e do amor de Deus. Aprenda a olhar os outros com os olhos de Cristo na cruz. Aprenda a olhar o mundo com os olhos de Cristo na cruz. E nós vamos amar o próximo como a nós mesmos. Nós vamos fazer melhor. Nós vamos amar uns aos outros como Ele nos amou, acima da sua própria vida. Nós vamos amar os que estão perto. Nós vamos nos aproximar dos que estão distantes. Nós não vamos mais conhecer ninguém segundo a carne. Eu não vou ter que ficar convencendo você a fazer missão. Nós vamos fazer fila. Eu não vou ter que vir aqui para o Brasil para dizer: gente, Europa é campo missionário. Não é só lugar para fazer passeio e turismo. Porque a nossa mente corrompida deseja o que eles têm e despreza o que nós temos. Só que o que eles têm estão matando, está fazendo pessoas se jogarem em suicídio lá em cima. Pessoas se jogarem de pontes todo dia, tendo tudo o que o brasileiro sonha em conquistar. Mas nós temos algo. Nós temos algo. Amém. Nós temos algo. Nós temos algo. Nós temos algo dentro de nós. Nós temos algo dentro de nós. Nós temos algo dentro de nós. Vamos lá, acredite nisso. Acredite nisso. Acredite nisso. Acredite nisso. Acredite de novo. Acredite de novo. Eu quero liberar pessoas aqui que foram travadas por causa de experiência negativa com teologia da prosperidade, com palavra da fé. Pessoas que já fluíram em profecia, que já fluíram em dons de cura e não curam mais. Eu quero liberar o dom que você recebeu por profecia. Em nome de Jesus eu vou dizer: você vai curar os enfermos de novo. Você vai profetizar de novo. Porque é impossível profetizar sem ver o melhor no outro. É impossível profetizar sem ver o que Deus vê no outro. Vamos lá, vamos lá. Olhe para a pessoa que está do seu lado. Olhe para ela. Olhe para ela. Olhe para ela. Comece a ver Deus nela. Comece a ver o Espírito de Deus dentro dela. Comece a ver a obra de Cristo na cruz. Comece a ver. Comece a ver o que Deus colocou dentro dela. Vamos lá. Creia, crente. Creia, crente. Creia, crente. Creia. 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 Sim. 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 Se vocês quiserem descer e profetizar, fica à vontade também. Fica à vontade. Fica à vontade. Vamos lá. Não guarda para você, coloca a mão no outro. Graça é altamente contagiante. Graça é altamente contagiosa. Ela é transferível, ela é compartilhável. Transmita a graça aos que te ouvem. Desse vale sairão profetas das nações. Desse vale sairão
profetas das nações. Eu creio, eu creio, eu creio. Sim, desse vale sairão profetas das nações. Desse vale sairão profetas das nações. Oh, Europa, não se preocupe. Eu vejo os teus filhos e filhas voltando. Eles estão voltando. Eles vêm como nuvens. Eles vêm com asas como águias. Quem são estes? Quem são estes? Quem são esses que vêm como nuvens de volta ao seu pombal? Oh, são os teus filhos e tuas filhas vindo de longe para te trazer o evangelho que você perdeu, para te trazer o evangelho que você esqueceu. Sim, 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 eu creio, eu creio. Os nossos filhos e as nossas filhas serão profetas das nações. Alcançaremos onde os teus pés quiser que pisemos. Sim, nós iremos. Sim, nós iremos. E alcançaremos onde o teu pé quiser pisaremos. Sim, nós iremos. Sim, nós iremos. E alcançaremos. Sim, nós iremos. Sim, nós iremos. E alcançaremos. Filhos e filhas da consolação. Filhos e filhas da consolação. Filhos e filhas da consolação. São abençoadores, são exortadores, são edificadores, são consoladores. Ei! Jesus era o consolador. Nós somos discípulos dele. Ei! Ele disse: eu vou enviar outro consolador, para que esteja em vós para sempre. Ei, deixa ele fazer de nós consoladores deste mundo, consoladores deste mundo. Ei, 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 ei. Como tu, haver como tu, amar como tu. Nós vamos acreditar nos Saulos. Nós vamos fazer deles apóstolos. Sim, nós vamos acreditar neles. Nós não veremos um vale de ossos secos. Nós veremos um exército. Nós não veremos um vale de ossos secos. Nós não veremos uma obra inacabada. Nós veremos a obra consumada. Nós veremos a obra consumada. Ele disse: está consumado. Ele disse: está consumado. Ei! Brasil, Brasil, tu ainda és escolhido. Brasil, Brasil, tu ainda és escolhido. Nada mudou, porque Deus não muda. Não é pelo que somos, não é pelo que éramos, não é pelo que fazemos. É graça, 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 graça.
alimento para as nações. Faz com que esse celeiro se rompa, Senhor, nos nossos dias. Alguém está entendendo o que está acontecendo aqui? Então desfrute disso. Deus está comissionando. O Senhor está comissionando o seu povo. O Senhor está ativando alguns. Você está entendendo o que está acontecendo aqui? Meus filhos e filhas de longe. Você que tem filhos aqui com você, libere eles. Meus filhos e filhas Você de que é pai longe. que está com seus filhos aqui, põe a mão sobre eles e diga: eu os libero para as nações. Retornando Eu os a envio para as nações. Ei, Estamos retornando a Jerusalém. Teus me filhos andará. e filhas de longe. Libera seus filhos. Libera seus membros. Não são seus, eles são membros do corpo de Cristo. Eles são membros do corpo de Cristo. Libere os seus dons em prol do reino. Libere seus recursos. Espírito Consolador, percorreremos. A ninguém conheceis segundo a carne. Cheios do Espírito Consolador. A ninguém conheceis, Paulo disse. Nazaré não recebeu de Jesus porque olhou para Jesus segundo a carne. Olhou como filho da Maria, o filho do José, não viu o que Jesus carregava. Paulo diz: a ninguém conheceis segundo a carne. Quando você olha para uma pessoa, você não pode ver os defeitos dela, porque se você procurar, você acha. Você tem que olhar o que elas carregam do Senhor, o improvável.